Galera, começa mais um Mais 10 Futebol Clube. Eu sou o Max, ele é o Daritinho da Massa. Vamos aos destaques do programa da noite, Daritinho da Massa. Semana de decisão da Copa do Brasil, tem jogo de ida entre Cruzeiro e Corinthians no Mineirão. Vamos falar também de semana tem datas FIFA essa semana, né? Com jogos da Liga das Nações, amistosos sensacionais, né? Que a gente tem com o Brasil e a Arábia Saudita. Entre outros, agora caiu quase um besorrinho, aqueles malditos besorrinhos na boca do Max. Mas tudo bem, o programa segue assim mesmo. Vamos lá então, Max Miller começando a falar primeiramente sobre a final da Copa do Brasil. É o grande destaque da semana. Emocionante. Quarta-feira, 21h45, no Mineirão, tem Cruzeiro e Corinthians. O que esperar dessa partida, Max Miller? Cara, que jogão que vai ser, hein? Os dois que conseguiram eliminar grandes adversários no passado aí, nas outras fases aí, chegam firme pra final aí. Dois times de peso, duas camisas pesadas no futebol. Pra mim, um leve favoritismo nesse primeiro jogo do Cruzeiro. Acredito que a galera do Mano Menezes lá vai ganhar aí de uns 2-0 aí, vai conseguir dar uma caminhada grande. Max Miller se precipitou ao falar o palpite, depois de perguntar pra ele uma coisa importante, mas tudo bem. Lembrando que, durante esse campeonato da Copa do Brasil, ambos Corinthians e Cruzeiro entraram nas oitavas de finais, porque estavam na Libertadores, devido a essa regra maravilhosa da CBF. Pois é. Eles entraram na oitavas. O Corinthians eliminou, na sequência, Vitória, Chapecoense e Flamengo. O Cruzeiro eliminou o Santos e também o Palmeiras. Então o Cruzeiro é um matador de times paulistas. Falta o Corinthians. Será, Max Miller? Agora eu te pergunto, Max Miller, você já deu seu palpite aí de 2-0 pro Cruzeiro? A sua opinião vai dar 2-0. Eu acredito no 2-0 aí, viu? O que você acha? Você Jogo acha difícil, que... Qual que seria o resultado ideal pro Cruzeiro trazer pra São Paulo pra ele garantir o título amanhã? Qual que seria o resultado ideal? Bom, o 2-0? resultado ideal 3-0, né? Resultado ideal. Só é muito uma final de Copa do Cara, Brasil. não, você me perguntou o resultado ideal. Pra ser campeão em São Paulo mais tranquilamente, 3-0, porque aí o Corinthians já ia entrar desesperado e aí acabou. Agora, Na sua opinião, 2-0 é um resultado muito bom, porque não tem gol fora de casa, não então... tem gol fora de casa do Brasil. Então essa é uma vantagem pro Corinthians, né? Porque Certo. mesmo se ele tomar um gol, ele fazendo um a mais ainda, né? Vamos pôr que o jogo tá 2-0 pro Corinthians. E o Cruzeiro vai lá e faz um. Se tivesse o gol fora, teria que fazer mais dois. Agora já nesse não tem caso mais, não tem. 3-1. E pro Corinthians, qual que seria o resultado ideal pra trazer pra São Paulo? Cara, um empate já é um resultado muito ótimo pro Corinthians, porque o Corinthians conseguir decidir em casa uma final de campeonato. Porque você acha que a decisão Franco na arena pro Corinthians não tá muito favorito? Com certeza. Por mais que o Cruzeiro é muito copeiro, hein? O Cruzeiro é muito copeiro, mas aí, cara, 50 mil torcedor lá, eles vão colocar num dia antes do treino 150 mil torcedor no treino, porque os caras não estão desempregados, né? Tá complicada a fase, então pode ser. A questão amanhã é que o Cruzeiro não vai ter o Arrascaeta, né? Que tá fora do time do Cruzeiro, que foi convocado pela seleção do Uruguai. Desfalque importantíssimo. O que esperar da partida de amanhã? Talvez um Cruzeiro bem mais ofensivo e um Corinthians bem mais retranqueiro, é tudo que indica, né? Fazer aquele mesmo jogo que fez contra o Flamengo no Maracanã, talvez. Você acha que não? Acho que o Corinthians vai ser um pouco mais agressivo. Cara, eu acho que o Corinthians vai ser um pouco mais agressivo, porque é o seguinte. O Corinthians não seria uma surpresa se o Corinthians conseguir até jogar na retranca e trazer uma vitória de lá. Porque é uma final de campeonato. O Cruzeiro vai pra cima por jogar em casa, ele não vai querer deixar pra decidir o segundo jogo, pra decidir tudo no segundo jogo, então vai querer ir pra cima. O Cruzeiro também não tem o Sassá, né? O Sassá foi expulso, então é pesado pro Cruzeiro esses desfalques aí. O Corinthians tá um pouco pressionado, porque vem com 3-0 em casa pro Flamengo, né? A torcida tá um pouco desconfiada, pressionando o clube, né? Falou que é quarta-feira, depois dos 3-0. Então acho que o Corinthians vai bem mais cauteloso, não sei não se o Corinthians vai tentar trazer um empate de Minas. E o Cruzeiro, pra ser campeão, precisa vencer o jogo lá. Com certeza. Se ficar no 0-0 e trazer o jogo pra Arena Corinthians, vai se complicar muito. Lembrando que nesse ano teve 3 jogos entre Corinthians e Cruzeiro. 2 amistosos e um pelo Brasileirão. O Cruzeiro não venceu nenhum. Perdeu lá em Minas por 2-0, empatou na Arena e perdeu no Brasileiro por 2-0 também. E disputaram a final do Campeonato Brasileiro já, Corinthians e Cruzeiro, no qual o Corinthians foi campeão brasileiro em 98. Só alguns dados importantes dessa final. Cruzeiro e Corinthians, o palpite do Blacks então é 2-0 pro Cruzeiro. 2-0. O meu palpite é 2-1 Cruzeiro.
Beleza? Beleza. Então, foi isso em relação à final da Copa do Brasil, jogo de ida, amanhã às 21h45. Todos os canais que passam a Copa do Brasil, Fox, Globo, todas as rádios vão transmitir esse jogo amanhã. Esse é o final da Copa do Brasil 2018. BBC, os canais lá dos outros países vão tudo transmitir essa partida. Galera, lembrando que no meio de semana não tem Brasileirão, né? Já tem Copa do Brasil, o Brasileirão volta só no final de semana. Série B teve jogos na terça-feira. E também na sexta-feira tem rodada. Lembrando que na sexta-feira tem 2 times que estão na zona de classificação, lutando pela classificação, que vão entrar em campo. O Atlético Goianiense vai pegar o Sampaio Correia em casa e teremos jogo entre CSA e Ponte Preta. O CSA está na zona de classificação. A Ponte Preta está lá tentando escapar do rebaixamento. Está no meio da tabela a Ponte Preta, venceu no final de semana. Max Miller Costa, vamos falar de futebol europeu agora. Essa semana tem competições europeias, data FIFA. Liga das Nações. Liga das Nações. E o Max Miller, num vídeo anterior, até quebrar com o Max Miller, que ele falou assim que não tinha muita lógica essa tal da Liga das Nações. Ele não entendia muito bem essa competição. O LOL, o treinador da Alemanha que fracassou na Copa, disse uma declaração essa semana que a Liga das Nações é a competição mais sem noção que ele já viu na vida dele. Eu discordo de você, LOL. Desculpa, mas é uma competição bem interessante. O Max Miller talvez concorde, não? Concordo porque ele já ganhou o Mundial e eu também já ganhei o Mundial, então nós concordamos. Ele não concorda porque ele já nunca ganhou. O pessoal vai achar que eu sou palmeirense, talvez. Pode ser. Quem sabe. Ou não. Vamos lá, galera. Vamos falar então dos jogos importantes dessa semana da Liga das Nações. Vamos ser os seguintes jogos, os jogos mais destaques. Pela Liga A, jogos quinta e sexta-feira, tá? Depois nos próximos dias a gente fala de jogos de sábado, e domingo e segunda, tá? Pela Liga A, teremos essa semana Polônia e Portugal, Bélgica e Suíça e Croácia e Inglaterra. Algum destaque pela Liga A? Croácia e Inglaterra. Tudo bem. Pela Liga C, vamos ter Montenegro e Sérvia. É o jogo mais interessante da Liga C. Pela Liga B, teremos Rússia e Suécia. Jogo bom. E fechando, temos também a Liga D, mas não é um jogo assim muito interessante, até que é difícil tirar algum jogo interessante da Liga D, mas tudo bem. Lembrando que quinta e sexta-feira são no total 14 partidas, essa que a gente falou, essas 5 partidas que a gente comentou, e mais 9 partidas entre Liga A, Liga B, Liga C e Liga D. Tá certo? Algum comentário a mais sobre a Liga das Nações? Cara, Croácia e Inglaterra vai dar um pega pra capar aí, porque a Croácia na Copa do Mundo tirou a Inglaterra. Tirou a Espanha, tirou a Inglaterra, a Espanha já devolveu, né? Já devolveu a... Lembrando que na primeira rodada a Espanha meteu 6-0 na Croácia, só pra lembrar isso. E temos o jogo de Portugal contra a seleção de enganação, que é a Polônia, tá? Só pra lembrar que a Polônia fez uma Copa Elite. Lewandowski. Pois é. Agora Max Miller vai falar sobre os emocionantes amistosos que vai ocorrer essa semana, entre quinta e sexta-feira. Max Miller, por favor, diga os amistosos sensacionais que teremos essa semana, por favor. Vamos lá, agora eu vou falar dos amistosos que vão ocorrer essa semana. Começando com Turquia e Bósnia, França e Islândia, Estados Unidos e Colômbia, Argentina e Iraque, País de Gales e Espanha, México e Costa Rica. E na sexta, Coreia do Sul e Uruguai, Japão e Panamá, Peru e Chile e Arábia Saudita e Brasil. Algum destaque, Dário? Então, o meu destaque aqui, o Brasil vai pegar a grande seleção da Arábia Saudita, né? Esse amistoso da seleção contra essas equipes lá do Oriente Médio. Eu te pergunto, será que a CBF ganha bastante dinheiro quando vai fazer um jogo contra a Arábia Saudita lá na Arábia, Samar? Será que ganha alguns milhões, hein? Mas será que ganha um dinheiro com isso aí? Pra mandar os caras lá pra guerra lá? O interessante disso tudo é que chama esse cara pra jogar esses amistosos aí contra a Arábia Saudita e só com um time no Brasileirão, que tá na reta final, ou só com os times na Copa do Brasil. Só pra prejudicar. É bem complicado esse tipo de critério, né? Que o Tite usa, que a CBF usa. Pra você ter uma noção, o Rodrigo foi convocado para a seleção sub-20 e vai perder o clássico contra o Corinthians sábado, entre Santos e Corinthians. O Everton só não vai desfalcar o Grêmio que tá machucado. E o Lucas lá do Tottenham foi convocado. Coisas que o calendário maravilhoso do Brasil oferece pro futebol brasileiro. É bem legal. Mas você viu algum destaque em relação aos amistosos ou tudo jogo babo? Cara, França e Islândia aí, a Islândia tem que fechar a casinha, né? Porque já tomou 20 gols depois da Copa em 2 jogos. O País de Gales e Espanha também é um jogo dentro do esperado, na Europa. Também. Estados Unidos e Colômbia, jogo de continentes, né? Vai ter Colômbia e Estados Unidos, né? É o duelo entre... Seria um duelo entre a polícia versus o narcotráfico. Certo? Trump versus Juan Carlos Abadia. Não sabemos. Galera, esse é o Mais 10 Futebol Clube dessa semana, falando dos destaques semanais. O vídeo hoje ficou um pouquinho mais curto, porque são poucos jogos, né? Data FIFA, vai ter um jogo da final da Copa do Brasil.
Mas é isso aí. Até a próxima. Final de semana a gente volta com mais informações. Esse foi o Mais 10. Max Miller, despeça do canal, por favor, com alguma gracinha. Eu ia contar uma piada, mas eu esqueci o final da piada. Valeu, galera. Tamo Até junto. o próximo Mais 10. Mais 10. Até. Valeu.